Aqui é Augusto e no vídeo de hoje eu vou falar como que as metas vão fazer a sua equipe, ou vão ajudar com que sua equipe te ajude a ter muito mais lucros. Antes de eu começar a fazer esses vídeos para ajudar outras pessoas a aumentar a lucratividade, além dos meus clientes que eu tenho fisicamente aqui, eu fiz uma pesquisa com meus próprios clientes para saber qual que era as maiores dores deles e quais que eram os maiores desafios e as maiores aspirações, os desejos que eles tinham ou que eles têm em relação ao negócio deles, o que eles esperam do negócio deles. E aí, antes de eu ir fazer a entrevista, eu fiz uma lista das coisas que eu achava que eram essas dores e essas aspirações. E aí o curioso que eu percebi durante essas entrevistas é que quando das aspirações que eu coloquei lá, que eu imaginava que fosse as deles, é que eles queriam que a loja deles batessem metas, as metas definidas. E assim, foi unânime. Não teve um desses clientes que falaram que tinha uma meta para a empresa. Aí eles falaram, não, esse daqui não é aspiração, a gente não tem meta na empresa. A gente não tem uma meta definida para ser alcançada. A gente vai trabalhando e aí conforme o mercado, as coisas que a gente vê que precisa melhorar, a gente vai melhorando e é isso. E em 2018 eu tive a honra de iniciar a minha mentoria com uma grande palestra administradora e treinadora. E aí eu pude acompanhar ela em vários treinamentos voltados para pessoas, desenvolvimento pessoal, e para empresas, liderança, alcance de objetivo, alcance de metas. E aí eu tive a grande oportunidade de ver como que ela fazia e aí poder acompanhar ela nesses processos com as empresas. E aí sim, todo treinamento, todo o processo que a gente fazia com uma empresa, durante o processo, os líderes e a equipe que estava ali participando, a equipe deles que estavam ali participando, eles juntos definiam uma meta. Definiam uma meta para ser alcançada e geralmente para o final do ano. Geralmente com um ano ou 6 meses, 8 meses de tempo para alcançar essa meta. E aí a gente fazia isso em todo o processo. É feito isso. E o curioso é que a gente se surpreendia, na verdade até o próprio cliente, se surpreendia como que depois que foi definida as metas, eles começaram a bater essas metas. Só porque, beleza, é claro, né? Depois que definiu meta, a tendência é bater ou saber que metas são. Mas o mais curioso é que teve cliente que chegou em setembro, meta que era para ser alcançada lá em dezembro, foi alcançada em setembro. Então o próprio cliente chegar a ligar para a gente, para a empresa e falar: caramba, eu não sei o que fazer, a gente está muito feliz, eu não sei o que fazer agora para o final do ano, porque a meta que era para o final do ano a gente já alcançou agora. E aí outros casos que o empresário fez uma meta para o ano que era conseguir tantos mil reais em rendimento, sei lá, vamos dizer 400 mil reais no ano, e alcançou essa meta. No próximo ano dobrou essa meta e alcançou e foi alcançando. Hoje tem empresários aí que começou com metas bem menores, bem pequenas, anuais, e hoje já está aí na casa de seus múltiplos milhões. E tem uma empresa, a equipe que trabalha, a equipe que compõe a empresa, muito empenhada, muito engajada em bater essas metas. E isso, a mesma coisa, é importante dentro do supermercado. O supermercado é uma empresa como qualquer outra, e como qualquer outra precisa colocar as metas. Pensando sobre isso, eu lembrei da história, lá na história da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele conseguiu fazer com que o pequeno número de soldados que eles tinham em relação ao oponente, se eu não me engano, a União Soviética, tinha um grande exército e a Inglaterra tinha um pequeno exército. E em um dos discursos de Winston Churchill,
ele conseguiu unir todo mundo, todas as pessoas, todos os integrantes da nação, vamos dizer assim, de uma forma geral, todos os soldados, pessoas que nem eram militares, que decidiram ajudar na guerra, e com um número menor de pessoas lutando, eles conseguiram vencer a outra nação, que era um número muito maior. Só para a gente entender como que as metas são importantes. E aí tem aquele clichê, né? É muito importante, é um clichê, mas é muito verdadeiro, que é: se você não tem um destino, um lugar onde chegar, qualquer lugar serve. E quando a gente fala de objetivos para pessoa, objetivos pessoais, isso já é uma verdade muito grande. E agora já imagina em uma empresa onde o objetivo, em um supermercado, onde o objetivo, a meta que a empresa tem, não depende apenas de uma pessoa, não depende apenas de você, do líder, do dono, mas depende de uma equipe, várias pessoas. E essas pessoas, elas têm que estar interligadas, porque dentro do supermercado, um dos objetivos, um dos motivos de você estar lá empreendendo, trabalhando, até muito mais do que uma pessoa salariada, quando você decidiu empreender, com certeza as horas de trabalho deixaram de ser 8 horas e passaram a ser 12, 14 horas por dia ou até mais. Quando você decidiu fazer isso, um dos motivos era o lucro, o retorno que o supermercado vai te dar, o retorno que você vai conseguir com as vendas, o retorno que você vai conseguir com o que você faz. E a equipe tem um papel muito importante nisso aí. Já aconteceu de eu ir fazer layoutização ou vender o nosso processo de layoutização para um supermercado e ele gostar muito mesmo do propósito, do retorno que isso traz, mas falar: não, eu não consigo fazer isso agora porque eu não tenho mão de obra, porque eu não tenho equipe, porque metas não eram claras. Tá, e aí, que meta? Que meta que eu poderia colocar no meu supermercado? Porque será que realmente funciona esse negócio de meta? Ou você pode falar: isso é, sei lá, coaching, qualquer outra coisa. Bom, isso funciona porque já aconteceu várias vezes. Já aconteceu, por exemplo, quando a gente faz um trabalho de mudança, uma transformação do supermercado, a gente coloca uma meta, o mínimo possível para se alcançar em aumento de vendas. E aí, tudo que a gente faz durante o processo, tudo que a gente faz no supermercado, você tem que reduzir uma seção, como eu falei em outro vídeo, você tem que aumentar, você tem que fazer isso ou aquilo, tudo é feito para ir de encontro com aquela meta, que é um certo aumento nas vendas e na lucratividade. Então, e uma meta simples, vamos dizer, uma meta simples para um supermercado vamos dizer que nos últimos 6 meses você tem vendido em torno de 500 mil ou 100 mil. Tem cliente que quando eu os conheci, estava vendendo 120 mil e aí isso mudou. Tem clientes que quando eu conheci estava vendendo 120 mil. Então vamos dizer que você está vendendo 120 mil nos últimos 6 meses, tem sido isso. E aí você define uma meta para daqui até o final do ano vocês estejam vendendo em média 350 mil, ou em vez de 120, chegar a 200 mil mensal. Então você coloca essa meta e fala para todas as pessoas e comunica isso para a equipe. Teve um vídeo que eu estava fazendo sobre filosofia organizacional. E aí nesse vídeo eu falava de toda a importância de como é importante definir a filosofia, que é a missão, visão e valores. E a visão é exatamente uma meta. Só que uma meta para 3 anos, 5 anos. Uma meta mais de médio e longo prazo. E aqui eu estou falando de uma meta, pode ser a longo prazo também, mas uma meta a curto prazo, vamos dizer, para um ano. Então uma meta para um ano poderia ser ter 2 meses consecutivos de venda acima de 200 mil reais.
E aí como que você pode desenvolver uma meta? Eu estou dando um exemplo, mas como que você pode desenvolver uma meta dentro do seu supermercado? Primeiro, uma meta tem que ser mensurável, tem que ser específica, mensurável. O que é específica? Você tem que falar exatamente o que vocês querem conseguir. Muitas vezes, em um desses processos, eu fazendo a parte de visão com o cliente, eles falaram que a visão deles era expandir a loja. Aí eu falei, mas expandir em quanto? Não, a gente quer aumentar a loja até essa data. E aí a grande sacada que eu passei para eles é que se eu falar assim, eu quero expandir a loja e aumentar 1 metro quadrado na loja, pronto, eu expandi. É igual um funcionário falar que quer ganhar mais. Você vai lá dá R$ 1 a mais, coloca R$ 1 a mais no salário dele, pronto. Ele já alcançou a meta dele, que era aumentar, certo? Então a meta tem que ser específica. O que a gente, como empresa, como supermercado, fulano de tal, a gente quer conseguir até o final do ano. É número de vendas, ou é aumentar a loja, ou é aumentar uma unidade, ter mais uma unidade da loja. Então você vai definir uma meta que seja específica. A outra parte é mensurável. Mensurável é, por exemplo, eu quero aumentar em 10% as vendas, ou eu quero aumentar em 50% as vendas. É mensurável. Quando você chegar lá no final do ano, você sabe se você alcançou a meta ou não, certo? A outra coisa é que ela tem que ser atingível. Vamos dizer que você está vendendo aí no seu supermercado 120 mil e a sua meta para o final do ano é estar vendendo 850 mil. Muito possivelmente, pode até ser que sim, mas muito possivelmente, essa não é uma meta atingível para o momento. Pode ser que sim, aí depende de cada um, pode ser que sim, e espero que seja, no seu caso. Mas pode ser que não. A outra coisa é que ela tem que ser relevante. Então ela tem que ser específica, mensurável, relevante, atingível, relevante. Relevante é que seja importante, que façam as pessoas quererem participar daquela meta, quererem trabalhar voltado para aquela meta. Porque a meta, um dos grandes, assim, uma das grandes sacadas de ter uma meta no supermercado é gerar mais engajamento na equipe. E outra coisa é diminuir a rotatividade. Porque quando você tem uma meta ou uma visão clara dentro do seu negócio, as pessoas vão começar a ver possibilidade de crescimento dentro do seu negócio, dentro da loja. Então, se a meta da empresa é aumentar mais uma unidade ou abrir uma nova loja até data tal, as pessoas vão ver, poxa, se vai abrir mais uma loja, vai ter mais vaga de emprego, e aí vai surgir mais cargos. Então eu vou ter a chance de me tornar talvez um gerente, ou um encarregado, ou um gestor em alguma parte. Então as pessoas começam, quando você define a meta, as pessoas começam a ver uma possibilidade de crescimento. E essa possibilidade de crescimento gera motivação. Porque tem uma frase que diz que motivação é igual a crescimento. Então, quando você está crescendo ou quando você tem progresso, na verdade, a motivação é igual ao progresso. O progresso que leva à motivação. A melhor forma de motivação é o progresso. Porque quando as pessoas veem que elas estão tendo progresso, elas começam a ficar mais motivadas. E aí, um exemplo mesmo comigo. A gente começou a malhar, eu e minha noiva, a gente está num projeto casamento. Então, a gente começou a malhar e a gente foi vendo os resultados. Eu não gosto, particularmente, assim, não é que eu não gosto, mas assim, se falasse assim, entre malhar e não malhar, eu preferia não malhar. Mas a gente decidiu ir malhar, e aí com 1 mês, 2 meses malhando, a gente já começou a ver resultado, e aí começou a mensurar mesmo, né? O peso aumentou, o ganho de massa aumentou, as pessoas começaram a elogiar, então a gente viu progresso. E aí quando a gente viu o progresso, pra mim hoje é um prazer ir pra academia, pelo progresso, não pelo o ato de malhar em si. Mas, por exemplo, agora final de semana, eu gostaria que a academia estivesse aberta para eu poder malhar. Porque eu tô vendo progresso e eu entendo que quanto mais eu trabalhar, mesmo que seja às vezes doído, malhar, né, suado, né, e de forma literal mesmo,
eu quero ir, porque eu tô vendo progresso. E a meta serve no seu negócio exatamente para isso. É a mesma coisa. Então, no seu negócio, quando as pessoas percebem que você vai ter um progresso, que a loja, o supermercado onde elas trabalham vai ter progresso, tá buscando um progresso e tá trabalhando em cima disso, elas começam a ficar mais motivadas, mais engajadas. E aí, também a rotatividade, a taxa de pessoas pedindo demissão, ou que você mesmo tem que demitir porque não está performando por algum motivo, é muito menor, muito menor. Então, quando o Winston Churchill fez aquele discurso que ficou conhecido mundialmente, e ele inclusive ganhou um prêmio Nobel pelos atos dele perante a nação, quando ele fez aquele discurso, ele uniu todo mundo em uma visão, uma única visão, uma meta. E aí quando ele conseguiu unir essas pessoas numa meta, ele conseguiu fazer coisas que ninguém esperava que conseguisse, que era vencer a guerra contra um oponente que era muito maior que eles. Então a meta dentro do seu supermercado é a mesma coisa. E a outra coisa grandiosa de definir uma meta é você definir um prazo para isso acontecer. A gente a nossa meta é crescer em 50%, 100% na venda, dobrar as vendas até dia tal. Aí você coloca uma data e comunica isso, envolve a equipe nessa meta. Com certeza você vai ter menos gasto com demissão e admissão de pessoas, menos gasto com treinamento, vai ter desperdício menor, porque funcionário que não está engajado, que está ali só pelo salário, não entende o porquê realmente, o porquê maior dele estar trabalhando lá contigo. Quando ele entende isso, ele começa a preocupar mais com o desperdício, ele veste a camisa, que é o que a gente chama. Então isso vai fazer com que você tenha mais lucro dentro do seu supermercado, porque vai ter menos desperdício. Então, menos desperdício, mais produtividade da equipe é igual a mais lucros. E é assim que você usa a meta para trazer mais lucro para o seu negócio. Assista a live que eu fiz sobre visão, missão e valores, filosofia organizacional, e eu faço isso nos treinamentos, então você vai ter a chance de ver muito mais. Assista o último vídeo que eu falei sobre a falta de espaço, que tem muitas coisas que acontecem dentro do supermercado, dentro da sua loja, que você imagina que o problema é X e na verdade o problema é Y. Então assista o vídeo sobre falta de espaço, que também vai te ajudar a aumentar a sua lucratividade. Se você gostou, se esse vídeo foi valioso para você, clica aí no gostei, dá um like aí pra gente, comenta o que você gostou, o que você talvez não gostou, dê a sua opinião ou sugira alguma coisa que você queira que eu fale nos próximos vídeos, e se inscreva no nosso canal, porque assim eu vou entendendo que vocês estão gostando desse material, e isso também vai me estimulando, eu vou vendo progresso e vai me estimulando a trazer muito mais valor para vocês e ajudar vocês a ter muito mais lucro dentro do supermercado. Um forte abraço, comenta aí embaixo, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.